Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou Adriana Tostes e esse é o podcast Critério Sustentável, um espaço para disseminar conhecimento sobre todas as dimensões da sustentabilidade. Aqui trazemos especialistas para tratar da dimensão ambiental, social, econômica e cultural da sustentabilidade. Trazemos pessoas da academia, das áreas pública, privada, do terceiro setor, e nós hoje vamos tratar de um tema que está super em voga: descarbonização. Nós realizamos no Brasil a COP30 em novembro, que era para ser a COP da implementação. Isso foi em parte frustrado porque não se chegou a um acordo sobre a redução de uso de combustíveis fósseis, que tem um grau de comprometimento enorme no Acordo de Paris, isso é, no alcance das metas do Acordo de Paris. Inclusive o Brasil, a NDC brasileira, da contribuição nacionalmente determinada, atualizada em 2024, previa uma redução de emissões entre 57% e 67% em relação, até 2035 em relação a 2005. Vamos ver, né? Vamos torcer para isso acontecer. Nossa convidada de hoje, eu estou falando desse contexto, porque a nossa convidada de hoje é a Alessandra Brito. Bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada e fico muito feliz de participar dessa conversa. Que bom. A Alessandra é uma especialista em descarbonização. Ela é dona da empresa Descarbon, é arquiteta urbanista, doutora em engenharia, com 30 anos de atuação profissional, sendo 20 deles na docência, na pesquisa e extensão. E ela tem uma novidade aí que a gente vai falar no decorrer do programa, mas deixa para lá. Eu vou fazer minha autodescrição em respeito às pessoas com deficiência e vamos partir para a entrevista. Eu sou morena, tenho o cabelo na altura dos ombros, olhos escuros, hoje eu tô carente, tô aqui no estúdio sozinha, sem Kathleen, que hoje não pôde vir, sem Isabela, na companhia do nosso querido patrocinador, Kiko Scartesini. Obrigada, Kiko. E estou no estúdio, com fundo de madeira, estou vestida de azul, e agora eu passo para você fazer sua autodescrição e falar um pouquinho quem é a Alessandra Brito. Tá bem. Então, obrigada, primeiro, né? Obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu fico muito feliz de participar e de conhecer um pouco mais também a trajetória de vocês e esse programa que de vez em quando eu acompanho, que é muito bom. Obrigada. Bom, a minha autodescrição: eu sou loira, o cabelo também é médio, uso óculos de aro preto, olhos claros e hoje eu estou vestida de preto. Que bom que você está aqui, Alessandra. Obrigada. Então, falar um pouquinho da minha trajetória. Minha trajetória ela é bem multidisciplinar. Eu sou arquiteta e urbanista, sou doutora em engenharia e boa parte da minha vida profissional foi relacionada à academia, né? Fui professora universitária, muito focada na área de áreas precárias, mudanças climáticas e os, digamos assim, efeitos dessas mudanças em áreas precárias. Trabalhei muito com habitação social, área de deslizamento, inundação, com comunidades carentes. E a partir de 2015 eu fui chamada para um desafio dentro da universidade. A minha pró-reitora de extensão disse: eu tenho um desafio para ti, trabalhar com desastres. E eu falei: mas eu não tenho, né, o conhecimento, o background para trabalhar sobre isso. Desastres climáticos. Desastres climáticos. Embora eu já trabalhasse desde 2009 em áreas com fragilidade ambiental, eu não via aquilo como um desastre. Então, também tenho conhecimento do que é um desastre e os conceitos fundamentais para a gente entender isso, né? Isso eu estou falando de 2015, né? Então, tem 10 anos atrás. Sim. Isso se intensificou muito mais a partir dos anos de 2020, né? Verdade. Que a gente tem visto isso com mais frequência. Então, naquele momento, eu me vi desafiada a entrar em uma área que não era a minha praia, né? Então, eu também senti a necessidade de fazer o doutorado nessa área e foi aí que eu comecei a fazer o doutorado em mudanças climáticas e cidades. E também a partir de um movimento que eu me achei o propósito, né? Não que eu não tivesse achado, né, que educação é um propósito, mas eu achei um outro propósito porque eu também tinha feito biologia um tempo atrás, então aquilo veio com uma força muito grande, né?
E aí veio essa questão de trabalhar com cidades e mudanças climáticas, mas também naquela época. Pensando numa transição de carreira, será que as prefeituras vão me contratar? Ninguém está falando sobre isso, né? Sim. Mudança climática e cidades. Em 2015, a visão ainda era que poderia haver uma possibilidade num horizonte bem distante, remoto. Exatamente. Mas eu digo que a nossa maior embaixadora do nosso propósito é a própria natureza, é a mãe natureza, exatamente. Né? E a partir disso, então, quando eu entrei e comecei a mergulhar nas cidades, né? O meu objetivo era saber o que ia acontecer com as cidades se o nível do mar aumentasse, em especial Porto Alegre, Lagoa dos Patos, né? E eu comecei a ver que naquela época tinha pouquíssima coisa sobre o assunto e aí eu comecei a fazer assim, vamos avançar nesse assunto, eu vou ter que sair do Brasil para começar a estudar alguma coisa sobre isso. Estava muito apaixonada pelo tema, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, talvez eu tenha que ir para uma área que não, digamos, atue no desastre, mas antes do desastre. Na prevenção. Na prevenção, a descarbonização, né? Sim. E aí eu migrei para essa área de redução de emissões anterior à etapa de desastres, né? E olha só que coisa estranha, né? Nesse 1 ano que eu fiquei mergulhada em cidades, a gente sempre achava que o impacto do mar sobre nós, no Rio Grande do Sul, seria do mar para dentro. E em 2024, isto é pouquíssimo tempo, um horizonte que eu achei que talvez pudesse impactar 2040. 9 anos depois apenas. Veio de dentro para fora, Nossa, que dentro loucura. do estado. Então, nós fomos impactados por uma grande massa de água que caiu e que fez todo aquele estrago, né? Então, essa é um pouco da minha trajetória, né? Uma trajetória que trabalha com áreas precárias, habitação social ainda mora no meu coração. Eu tenho que entender como que eu ainda vou permear esse caminho da descarbonização dentro da habitação. Mas hoje eu estou focada em olhar para as empresas, olhar para os órgãos públicos e ver como é que a gente pode reduzir emissões, né, no sentido da gente caminhar junto com o Brasil para a redução de emissões e as metas. Né? Nossa, é tão interessante ouvir sua fala, né? Eu queria que você falasse um pouco também sobre o JustClima. Qual é a sua participação no Laboratório de Inovação do TRF4 JustClima? Bom, na época que eu estava no doutorado, recebi uma ligação de uma amiga dizendo, olha, Alessandra, eu tenho um amigo engenheiro que trabalha, o Luigi. Ele trabalha lá no JustClima, na Justiça, e eles estão pedindo assim, algum profissional que saiba trabalhar com essas questões de ODS, mudança climática e tal. E eu me lembrei de ti e estou te convidando para ver se tu pode contribuir. E ela falou assim, olha, a Renata Lidke, uma grande amiga do mestrado. Olha, de tudo que tu está falando, parece que essa é a tese da Alessandra. Então, quem sabe posso convidá-la? E sim, claro. E aí a gente começou a fazer as primeiras conversas, né? E aí eu vi que tudo aquilo que eu estava fazendo na tese, pensando em universidades, que o meu campo de estudo foi universidades sustentáveis, se aplicava muito ao setor público, né? Sim, até porque as universidades, os campos, eles são espaços muito semelhantes com muitos municípios, né? Às vezes tem uma circulação de pessoas até maior do que habitantes de um município. Exatamente. E a própria literatura nessa área diz que as universidades são pequenas cidades. Exatamente. Né? Então, a URGS tem 36 mil alunos e funcionários, professores circulando, a USP muito mais. Sim. Então, a gente vê num pequeno espaço, né, de terra as coisas acontecendo como se fosse a cidade. Os impactos todos, exatamente, né, exatamente. Então, a partir de 2021, eu comecei a fazer essa colaboração. 22 eu não colaborei porque eu fechei para o ano para terminar a tese, né? E aí depois a gente voltou e quando eu voltei, então a gente já estava já tinham feito os inventários. 21 foi o ano também que se trabalhou muito em termos de referência. Isso não era nenhuma obrigação, né? Então a Justiça Federal ela foi, digamos, uma ponta da lança nesse sentido, foi precursora. Até vou homenagear a juíza Rafaela Rosas, uma querida e admirável amiga, né, que implementou esse conceito dentro do judiciário e você, então, compôs a equipe dela. Né? Mas um desafio naquela época. E é uma liderança muito amiga, muito democrática. Sim.
e eu quero sempre estar perto de pessoas como ela, né? Então, assim como vocês também, né? Eu acho que quando a gente encontra pessoas assim, que têm o mesmo propósito e o mesmo espírito de desafio, né? De cumprir desafios, de estar à frente, né? Isso é muito bom, porque te dá, digamos assim, a força, né? A gente pensa o seguinte, keep swimming, né? Aquela exatamente. coisa, vamos continuar nadando. Os desafios são enormes nessa área. Você vê as próprias discussões da COP, né? Eu estive lá, tive a oportunidade de estar lá com a Kathleen e foi, assim, era uma sensação até de ansiedade, porque era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente queria estar participando de tudo, mas nas quais a gente conseguiu participar, foi muito bacana sobre esse ponto de vista, de você sentir que estávamos todos ali por um propósito maior, que ainda não é tão claro para toda a população mundial, mas tinha muito cientista na COP. Foi uma COP muito democrática, tinham representações de todos os segmentos, né? Muitos povos originários, muitos representantes dos povos originários, pessoas do mundo inteiro, mas eu vi muita ciência, e isso me deu um alento, porque eu falei, tem coisas acontecendo já, e tem um olhar que é para além do propósito, ele é científico. Então, assim, cria uma conexão entre o nosso propósito, da gente perceber que o que a gente está fazendo é o caminho a ser feito. E um dos primeiros contatos que eu também tive com isso foi com a própria doutora Rafaela Rosas. Quando eu vi o trabalho dela na descarbonização, foi uma temática que nos chamou bastante a atenção. Vamos às perguntas. Vamos, então. Alessandra, a lei de 2024, a 15.042, criou o mercado regulado de carbono do Brasil. Isso era muito esperado, havia uma expectativa muito grande. A lei também criou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, SBCE, e definiu o crédito de carbono como ativo transacionável. O Poder Judiciário, por exemplo, mais ou menos no mesmo período, foi também precursor quando instituiu a Resolução 594 de 2024, criando o programa Justiça Carbono Zero, que obriga todos os tribunais do Brasil a fazer inventários e planos de descarbonização. Diante desse cenário, qual a sua percepção e quais são os pontos chaves a serem enfrentados pelos órgãos públicos nesse movimento de descarbonização no Brasil? Porque muito se fala que a Lei 15.042 é mais voltada ao mercado privado, que é grande poluidor, mas a gente sabe também o impacto dos órgãos públicos, que não é pouco, não é pequeno. Eu vou dividir essa pergunta em dois momentos para talvez ficar um pouco mais pedagógico. Então, eu acho que é importante a gente falar dessa lei 15.042. É uma lei que foi realmente muito esperada, ela foi discutida durante vários anos. E ela, embora tenha sido aprovada no final de 24, ela só vai entrar em vigor com toda na sua, digamos, completude em 2031, se tudo correr bem conforme a própria lei diz. Então, esse ano de 25 e 26 são os anos que vão estar sendo desenvolvidos os dispositivos de implementação da própria lei. Então, o que ela faz? É mercado regulado, por quê? Porque o governo, né, vai regular isso, as emissões, e ela é constituída de um sistema, de uma abordagem que eles chamam de cap and trade, que são os limites e as trocas, as compras, o comércio. Então, os limites foram determinados 2 limites de 10 mil toneladas de CO2 por ano e 25 mil toneladas de CO2 por ano. Então, o governo dá essa licença de emissão de até 10 mil, que é o primeiro cap, que é o primeiro limite. Então, todos os operadores, todas as empresas, todos os órgãos, a princípio, com exceção do agronegócio, porque foi explicitamente descrito na lei que eles estão fora. Meu Deus. E todos os outros operadores estão dentro, vão ter que seguir esses limites. Então, o primeiro limite de 10, ele te dá essa licença para tu emitir até 10 mil toneladas por ano. E como é que tu vai saber se tu vai emitir 10 ou mais? Através do inventário de gases de efeito estufa. Que deve ser feito anualmente. Isso, sempre olhando o ano anterior, né? Então, a partir do momento que tu ficou dentro desse limite, tu reporta dizendo que sim, fiquei abaixo do limite. Por exemplo, eu emiti 2 mil toneladas de CO2 no ano, e essas 8 mil que eu não usei, que eu não emiti, eu posso vender. Vender para quem? A princípio, para quem emitiu mais do que 25 mil toneladas por ano.
E quem emite mais do que 25 mil toneladas por ano? A indústria de transformação. Então, ela é um grande emissor e ela vai, mesmo que ela faça várias, digamos assim, ações de redução, ela ainda vai ter que comprar. Então, ela vai para compensar. Então, eu emiti 2, eu posso vender 8 para esse público que precisa comprar para, digamos, zerar a sua balança, né? Ficar no 0 a 0. Então, quem regula esse mercado? Quer dizer, então compra onde, vende aonde? No SBCE, no Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Vai ser como um banco, né? Entendi. Então, eles vão receber esses inventários, né? Os prazos, a data, isso que vai ocorrer. Eu imagino que seja tipo imposto de renda. Vai ter uma data X que todo mundo deve preencher um formulário, né? E vai ter um período de avaliação e de análise dos documentos que forem avaliados. E aí depois para começar esse sistema, né? Os primeiros, existe um tempo, né? De como se fosse um período de testes e adaptação desse sistema rodando, que se não me engano é 2030, para 2031, então, começar a ser tudo implementado. Inclusive, o governo lançou também a taxonomia brasileira, que também já é um passo a mais para entender, para determinar exatamente quais são os termos, a utilização desses créditos de carbono no mercado, né? Para clarear isso. E eu acho que vai ter um alinhamento. Hoje, essa lei, ela diz que só o agronegócio está de fora, então ele não fala do setor público, por exemplo. Mas eu acho que esses setores produtivos que foram listados na taxonomia e está se olhando para ele com, digamos, com cuidado e dizendo isso é importante em cada setor, baseado até nos quinais, eu acho Explica o que é um quinai. Um quinai digamos, é um código que existe para, digamos, atribuir determinada função. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que trabalha com capacitação. Então, tem um código quinai que está relacionado à capacitação. O outro está relacionado à indústria extrativista, né? Então, por exemplo, na construção, a construção está dentro da taxonomia. Se não me engano, mineração também está dentro da taxonomia. Então, esses grandes poluidores, né, esses grandes emissores, eles estão lá dentro justamente para isso, para olhar e ver quais são os indicadores, aquilo que é importante olhar. E eu acredito que nesta nova regulação, na regulação que está sendo construída, vai haver um alinhamento dos setores da taxonomia com os setores dos inventários, né? Do que a gente tem que reportar na lei. Então, é o governo regulando, porque ele vai alinhar todas essas metas do Acordo de Paris, da NDC que tu falou, a essa redução que ele está. Então, é ele tentando chegar a essas metas de 59 a 67, se não me engano, até 2035. Então, é importante dizer também que já existem alguns outros instrumentos reguladores de crédito de carbono, como o biocombustível também, que já existe, é o governo regulando o etanol. Ele vende créditos do biocombustível, mas é bem setorial, é bem pontual. A aviação também é bem avançada nesse sentido, né? E aí, passando para a segunda parte da tua pergunta, né, que é a questão da Lei 15.042, da Resolução 594 de 2024. Do Poder Judiciário. Isso, que fala do programa Justiça Carbono Zero. Então, ele é setorial, voltado para o Judiciário, né, e o Judiciário também, ele foi bem, colocou uma meta desafiadora, que em 6 anos o judiciário deveria, então, se tornar carbono zero. Exato. Isto é, neutralizar suas emissões até 2030. Né? Não é que não vai emitir, significa que vai trabalhar para medir, reduzir, e o que não conseguir reduzir, ele vai compensar. Então, esse programa ele tem 3 pilares, né? É importante falar desses 3 pilares, que o primeiro é o inventário. A gente não tem como saber se está reduzindo emissões se a gente não faz o inventário. Uma analogia que eu faço é subir na balança. A gente está de dieta, a gente sobe na balança, né? Para ver o quanto a gente está pesando. O inventário, para quem está nos ouvindo e não conhece esse linguajar, é como se fosse um grande diagnóstico sobre a quantidade de emissões daquele órgão, daquela empresa. Isso. É mais ou menos isso. Né? É uma metodologia quantitativa, né? No final do inventário tem quantas toneladas de CO2 equivalente
a empresa, o órgão, emitiu. O segundo pilar da resolução é as ações de descarbonização, de redução de emissões. Então, aí vem um trabalho das empresas, no caso do judiciário, dos órgãos, olhar para dentro, né, e ver em qual escopo, né, escopo 1, escopo 2 ou escopo 3, já falo sobre mais ou menos o que é isso, aonde ele vai atuar. Então, o escopo 1 vai falar sobre as emissões diretas, né, principalmente relacionada a combustível, ar-condicionado, geradores, aquilo que o órgão tem, digamos, responsabilidade, por isso que é emissão direta. Ele pode comprar o carro etanol ou ele pode comprar o carro a gasolina. Ele tem um poder de decisão. Eu posso comprar um ar-condicionado com um gás refrigerante mais ou menos, com potencial de aquecimento global maior ou menor. Então, por isso que é direta. O escopo 2 fala em energia e o escopo 3, que não é o obrigatório, mas é o maior fonte de emissão do Poder Judiciário, entra todas as outras coisas que não está no primeiro e no segundo. Então, entra a questão dos resíduos que se leva para aterro, a questão do combustível que não é da frota própria, por exemplo, do TJ. Mas é o traslado, né? Isso. Da casa-trabalho. Exatamente. Entre os fornecedores também. Entre fornecedores, transportes, antes de chegar ao TJ e depois que sai, né? As coisas que saem. Então, é um escopo bem denso, difícil coleta de dados, né? Mas é o escopo maior dentro do judiciário. Acho que no geral, de qualquer empresa, né? Não, por exemplo, mineração, escopo 1 é bem maior. Entendi. É por causa do transporte dos grandes caminhões e tal. Então, não é depende muito do setor. O escopo 2, que é energia, ele não é direto, mas ele também cabe. Sim. Tem um grau de responsabilidade do emissor, Claro. Porque você também decide, né? O seu nível de consumo de energia, a sua fonte energética. Mas tu não produz, né? Não é o órgão que produz, ele adquire, mas ele tem o poder de decisão, com certeza. Então, o Poder Judiciário, ele lançou esse grande desafio e agora os tribunais estão correndo, né, para se adequar às atividades e o cronograma que foi lançado, né? Então, até fevereiro de 26 vai ter rodado todo o ciclo, pelo menos do que a resolução pede, né, que é inventário, redução, plano de descarbonização e compensação. E acredito que a partir daí, então, os órgãos vão começar a melhorar aquilo que eles já fizeram, porque eles fizeram o melhor que eles puderam com aqueles recursos que eles tinham de dezembro a fevereiro, que foi o primeiro desafio, que foi o plano de descarbonização. E tem um passo importante aí, que eu até vou antecipar aqui uma pergunta, que é a auditoria externa, né? Quer dizer, o inventário é realizado, mas é preciso ter uma auditoria externa para validar aqueles dados, né? A resolução traz isso como preferencial que seja feita, não é uma obrigatoriedade, mas é bom. E a gente também tem que olhar para esse mercado de inventários, né? Então, por exemplo, a própria Lei 15.042 vai exigir inventários. A resolução está exigindo inventários. Então, a questão do inventário, ela vai ser feita, vai criar um mercado gigante para consultores fazerem isso. Então, é importante que cada setor, por exemplo, da mineração, tenha um olhar. O setor das edificações, o público, tem um outro olhar. Da construção tem outro, a indústria de transformação tem outro. Então, é importante que esses consultores, eles tenham pelo menos uma expertise no segmento que está sendo... Lógico, é muito séria essa questão, exatamente. Né? Então, essa auditoria, a resolução diz que preferencialmente fazer essa auditoria, e quem quiser levar o órgão ou a empresa privada que quiser levar o seu inventário para o relato público de emissões, vai precisar ser auditado por um consultor associado ao Inmetro. Então, ele dá essa prerrogativa a auditores qualificados pelo Inmetro, e para fazer o reporte lá, então, no Registro Público de Emissões. O Registro Público de Emissões é uma grande plataforma, né, que o FGV foi escolhido como o lugar, né, do GHG Brasil, repositório, né? É um repositório, né, é o maior banco de dados de inventários da América Latina.
Então, é bom porque a gente pode se comparar. Então, existem filtros, tu pode olhar lá o setor público, por exemplo. Quem está aqui no setor público e quais são as emissões e os escopos que eles estão mais emitindo. Para criar um parâmetro, né? Exatamente, né? A gente não tem, é um relatório dentro da FGV, é um relatório bem simplificado, ele não entra em muitos detalhes, mas ele fala dos escopos e abre, né? Então, a gente consegue ter um benchmarking ali, né? E aí tem o selo ouro, que é o selo que tu faz os 3 escopos e é auditado, então, por esse organismo independente. É um né? reconhecimento ao esforço para cumprimento do Acordo Nacional da NDC brasileira, né? Então, existe essa auditoria externa, faz todos os escopos e se passou por isso, então, leva o selo ouro. O prata não precisa da auditoria e tu pode não ter o escopo 3, por exemplo. E o bronze, que eu acho que nem deveria ter, é quando, digamos, tu não tem todos os elementos nem do escopo 1 e nem do escopo 2. Mas se tu fores ver o gráfico que tem lá, né, do crescimento do número de inventários sendo colocado na plataforma, a gente vê que é um número muito, assim, uma rampa ascendente nos últimos anos e a maioria busca o ouro. Então já faz o esforço para buscar o ouro, né? É verdade. Eu sou uma poliana, né? Eu acho que todos nós aqui que temos esse propósito temos um pouco de poliana, quer dizer, temos esperança no mundo melhor. E também o próprio mercado, né? O mercado mundial está caminhando nesse sentido. Por mais que haja um movimento contrário, a gente vê, por exemplo, que o mercado europeu, o mercado asiático, ele tem exigido dos produtores brasileiros, em termos de comércio exterior, algum tipo de resposta à descarbonização. Isso está caminhando, né? Então, eu acho que a busca do ouro não é só um certificado, é uma visão de mercado mesmo. Exatamente. Né? Já o órgão público, você que tem viajado bastante, conhecido aí a experiência do judiciário e talvez de outros órgãos, inclusive tenho curiosidade se alguma prefeitura você já conhece a experiência. Como é que você observa o incremento dessa questão nos órgãos públicos, ainda mais porque foi assinado entre os 3 poderes, entre os líderes dos 3 poderes, o pacto, deixa eu até pegar o nome certinho aqui, o Plano de Transformação Ecológica, assinado entre Legislativo, Judiciário e Executivo. Você está havendo algum movimento favorável ou há um risco? Porque, na verdade, assim, a gente conversando com colegas, o senso comum ainda é de que esse assunto é para grandes emissores, como se um órgão público não fosse grande emissor, né? Eu acho que muitos ainda não se identificam como geradores, grandes geradores, porque se comparam talvez com a indústria da transformação, enfim. Eu queria saber qual a sua visão sobre esse movimento nos órgãos públicos, não só do judiciário, mas também em outros segmentos? Eu acho que o judiciário, com certeza, está à frente do executivo. E é um bom piloto, né? Do executivo e do legislativo, né? A gente não vê um movimento... Piloto, né? Exatamente. Embora a resolução, se a gente for pegá-la, a gente sabe que pode melhorar em vários aspectos, né? O processo é sempre evolutivo, porque os cenários também vão mudando, a legislação vai ficando mais exigente. A gente terminou no Jusclima agora uma pesquisa sobre o grau de implementação da Resolução 594, então já está disponível no site do Jusclima. E ali a gente escutou, a gente teve uma boa representatividade, eu acho que mais de 90% do judiciário participou e respondeu, trazendo aquilo que foi bom, mas também os desafios, né? Então, a gente tem um panorama grande e no final a gente fez recomendações. Ótimo. Então, a gente acredita que com base numa pesquisa que teve tanta aderência, né? Sejam construídas melhorias dentro da própria resolução. Então, a gente vai esperar que melhorias virão para dar mais clareza para alguns pontos que ainda precisam ser melhor detalhados. Então, esse movimento a gente não está vendo no executivo nem no legislativo. Bom, em relação às prefeituras... Então, mas eu acho que o judiciário vai servir de exemplo, né? E aí eu acho que
essas bases vão ter que se movimentar, né? Eu compreendo que é incipiente, até porque esse plano de transformação ecológica também é recente, né? A própria lei é recente, mas a gente não tem muito tempo, né? A gente está correndo contra o tempo. Exatamente. Né? Mas eu acho que a gente precisa ter pessoas-chave dentro desses poderes, né? Para puxar, né? Fazer o movimento de puxar. Não, e o judiciário também, só fazendo um parêntese, ele é um campo promissor para isso, porque ele já trabalha com política de sustentabilidade desde 2015. Já havia, até antes disso, desde 2009, 2010, já haviam algumas orientações com relação a consumo racional e a monitoramento de consumos de gás com energia, com água, com usos de recursos naturais e também, enfim. Depois, a própria Resolução 400 de 2021, que ela veio da 201 de 2015, ela traz um rol de indicadores enorme que facilita até a realização de um inventário, porque você já tem dados históricos sobre isso. Então, acho que era um espaço caminhar, né, muito bacana, mas eu tenho esperança que, assim como já aconteceu também com a política de governança e gestão de contratações, que foi um modelo também, que foi levado para o executivo a partir do judiciário, talvez o executivo perceba que esse experimento pode ser levado como um estudo, né, para avançar. Até porque, gente, a Agenda 2030 é 2030, nossa NDC é 2035. A lei também, a 15094, é 35, então é 2035. A gente está realmente correndo contra o tempo. Mas interessante esse olhar. Continua falando sobre os municípios. Né? Então, a gente vê que alguns municípios participam desses rankings de cidades sustentáveis. Né? Então, a Band criou um ranking para avaliação de cidades. A gente também tem o Smart Cities, também, que faz um ranking de cidades sustentáveis e inteligentes. Então, existem alguns critérios de avaliação que o município se candidata e tem que cumprir, né? Tem que fazer, tem que mostrar, tem que ter evidências realmente de que está caminhando nesse sentido. Então, a gente já vê alguns municípios, recentemente saiu um ranking das 10 cidades mais sustentáveis e inteligentes pelo Smart City. Então, a gente vê um movimento de cidades se movimentando nesse sentido e uma participação maior a cada ciclo, né? Então, temos, por exemplo, em Porto Alegre, a gente tem o Plano 2050, que foi antes da cheia, ele começou a ser construído antes da cheia, que também elenca alguns setores prioritários. A construção civil não está lá, eu já comentei isso várias vezes com os órgãos do governo. A construção civil sempre tem que estar. Ela emite 40% das emissões de gás de efeito estufa no mundo. Então, a gente tem que olhar para ela. São Paulo também tem, e tem várias outras cidades que já estão organizando seus inventários, né? Porque é a partir de um diagnóstico, a partir de um inventário, que ele vai identificar aonde ele tem que agir, né? Então, se é no resíduo, se é no transporte, aonde que ele vai fazer suas ações para reduzir emissões. E você está trazendo uma informação sobre o inventário, mas eu que fico aqui, que ainda não fiz, eu particularmente nunca fiz um inventário, estudo bastante sobre o tema, mas tenho responsabilidade suficiente para não me arvorar nessa área sem ter experiência prática. O que você tem observado de erros comuns que transformam, às vezes, um inventário num greenwashing, numa peça de ficção, um relatório lindo com capa colorida para ficar na mesa do presidente daquele órgão? Tem alguns equívocos que contaminam a base de dados. Na coleta de dados é sempre um problema, né? Apesar de que eu acho que o Brasil tem condição hoje de gerar interoperabilidade de dados. A gente é muito avançado em termos de levantamento de dados. Até a gente tem outras fontes, além da fonte do órgão, né? Tem IBGE, tem o que podem ser, onde pode ser feito parceria, os próprios dados das concessionárias, enfim. Exatamente. De uma forma mais inteligente. Mas a pergunta é, qual a sua visão sobre esses inventários que são mais ficção do que realidade e que atrapalham as fases seguintes, que são exatamente os planos de descarbonização a partir desse diagnóstico? Então, o primeiro inventário de uma empresa, ou de uma empresa ou de um órgão, ele sempre vai ser um inventário
que vai ter muitas lacunas, porque, em geral, por exemplo, fatura de energia. Sempre tem a fatura de energia, fatura de água, são dados que a gente consegue... Fontes oficiais que a gente consegue buscar esse dado. Mas outras coisas, por exemplo, consumo de combustível, o quanto tu abastece ou complementa a recarga de ar-condicionado, de extintor, as compras, o deslocamento casa-trabalho. Esses dados, eles não eram levantados porque não se sentia necessidade, né? Então, o GHG Protocol vem com uma metodologia que é internacional, é comprovada, parâmetro, é um parâmetro confiável para a gente até se comparar, né? Porque se cada um ficar inventando uma metodologia, não se compara tem como comparar nunca. Abacaxi com laranja. Exatamente. Né? Então, o primeiro inventário, ele vai ser um inventário que vai faltar dados, mas a gente precisa, nesse inventário, contar um pouco a história do tribunal, da empresa. E o que eu tenho visto muito é só tabelas com gases, quais são os emissores, sem uma conclusão final, sem um direcionamento, né? A gente precisa entender como é que se dá o sistema de coleta e destinação de resíduos, muitas vezes isso não está descrito. A gente precisa entender toda essa questão de como foi medida a questão das emissões dos efluentes, que também é um item que é sempre muito obscuro. Efluentes, tratamento de esgoto no Brasil é sempre olhado, não precisa, não vai a fundo. Então, esse é o item mais chato de preencher no inventário, porque a gente precisa de dados da qualidade do esgoto. E não se mede a qualidade do esgoto. Nem dos resíduos, né? Os resíduos ainda não são prioridade, ainda são considerados como uma questão que não é prioritária mesmo, né? E aí também tem muita dificuldade no resíduo, porque algumas cidades não têm coleta seletiva. Vai tudo para o aterro. Então, o órgão ou a empresa diz, para que eu vou separar em todos esses elementos, né, essas lixeiras, se no final das contas vai tudo para o aterro. Então, a gente também, o judiciário ou qualquer órgão público, né, ou qualquer empresa também pode fomentar a questão das associações dos catadores, né? TJ Rondônia agora fez um convênio que foi muito interessante, chamando, né, a associação para trabalhar junto. De forma remunerada, de forma, exatamente. Né? Que então, é o que a gente sempre quis, e a legislação tem avançado muito nesse sentido. Fazendo um parêntese, a gestão dos resíduos é um tema que nasceu assim, de forma concreta, de uma lei que ficou tramitando anos no Congresso, mas é uma lei de 2010, 12.305. Estamos em 2025, quer dizer, decorridos 15 anos. A responsabilidade compartilhada prevista na lei entre estados, municípios, grandes geradores, consumidores, ainda não foi assumida. É uma temática que ainda é considerada como uma temática de menor valor. Inclusive, a contratação de cooperativas de catadores, eu fico impressionada das pessoas se surpreenderem em ter que contratar de forma remunerada, porque, afinal de contas, doar somente não resolve a inclusão econômica de uma cooperativa que envolve a contratação de um caminhão, a pessoas trabalhando, o combustível que eles gastam, o esforço da coleta. Então, olha, hashtag fica o recado. Se quiserem pegar um termo de referência para a contratação, TJ Rondônia realmente avançou. E parabéns para quem assumiu isso. E tem outros tribunais também já fazendo isso. Há um movimento no judiciário para isso avançar. Mas é uma luta ainda. Tem muito órgão que ainda solta edital para doação de resíduos. E a forma de remuneração da cooperativa é insuficiente, porque eles têm que, se a cooperativa não está localizada em grandes centros, ela ainda tem o custo de encaminhar esse material para os grandes centros onde estão as empresas recicladoras. Então... Não, e tudo isso que tu falou, concordo plenamente. E se tu tem a experiência de entrar num galpão de triagem... Eu sou do tempo que a gente visitava lixão, gente. Isso. Graças a Deus, aqui em Brasília, o lixão foi eliminado em 2020. Praticamente ontem. Então, assim, se a gente vê as condições que essas pessoas trabalham, o calor,
o cheiro, Sim. insetos. É surreal. É o que elas É fazem por desumano, nós. né? O que elas Exatamente. elas abrem o nosso lixo, né? Então, sempre nas capacitações, eu chamo atenção, né? Sim. Elas abrem o nosso resíduo. E se tem uma latinha de alumínio num saquinho de lixo que tem papel higiênico sujo ou fralda suja, ela vai abrir aquele saquinho porque aquela latinha tem valor para ela. Exatamente. Então, é o mínimo como cidadão, cada um de nós, eu não estou falando nem de órgão público, né? Se a gente pode deixar um recado hoje, se tu ainda não separa teu resíduo, né? Porque pensa, o caminhão vai levar tudo, tem alguém, pode ser que tenha alguém lá na ponta, né? Que vai fazer essa separação e que vai pegar essa latinha. E eu acho que é uma questão com o ambiente. Esse nosso resíduo plástico vai passar 5 gerações, 6 gerações Sim. nossas, e esse resíduo vai estar lá no aterro. Sim. Esse é um tema que é muito caro para a gente, que é apaixonada pela causa e que enxerga isso. A gente tem uma entrevista, e aqui vou aproveitar o espaço para divulgar, com a Aline, da Sindicópia, que procure o nosso episódio. É um episódio sensacional, em que ela dá uma verdadeira aula sobre a situação do papel de catadora, e ela é uma catadora reconhecida pelo seu trabalho em prol da categoria. Fica a dica aí, não deixa de assistir também. Eu acho que é super importante. E aí voltando àquilo que a gente estava falando, né? Dos riscos de um inventário riscos mal do feito. Inventário. Então, essa questão de levantamento de dados de resíduo, levantamento de dados de efluentes, levantamento de dados da questão de uso do combustível, né? Então, essas questões, no primeiro vai haver lacunas, mas a gente tem que reportar essas lacunas. Então, o primeiro erro é, o que eu deixei de fora e por que eu deixei de fora? O que eu vou melhorar para o próximo? Como é que é a minha coleta? Eu tenho que contar uma história e não só as tabelas. Porque no próximo inventário eu tenho que ver se aquela situação primeira foi melhorada. Não é só o número. Como é que isso está caminhando? Quais são as ações que eu estou fazendo para reduzir emissões, né? Então, essa é uma questão importante. É importante dizer, o primeiro e o segundo são inventários que vai haver falta de dados, mas a gente tem que contar uma história, não só tabela com números. E a segunda questão é a questão da auditoria, né, que a gente estava falando. Essa auditoria ela não pode ser contratada junto com o inventário, né? São dois termos, duas contratações diferentes. Então, vou fazer uma contratação para fazer o inventário e uma outra independente para fazer a auditoria daquela empresa, né? Então, é importante que seja... Para garantir a isenção dessa auditoria, inclusive, né? É tão interessante, assim, como a gente vê como é que uma empresa trabalha sem dados, né? Como é que você monta estratégia sem avaliar os dados? Então, os dados do inventário, eles além de contribuírem para um bom plano de descarbonização, gente, eles servem para muitas outras áreas tomarem decisões mais assertivas. Quando você fala, às vezes os primeiros inventários não têm dados suficientes, mas é importante que os dados sejam verdadeiros. Por quê? Porque a gente não melhora o que está ótimo. A gente melhora o que tem falha, o que tem risco. Então, não tenham receio de trazer dados que, às vezes, não são os melhores dados, porque você está atentando para aquilo naquele momento. Exatamente. Apesar de que o judiciário já está há muitos anos, quer dizer, pelo menos desde 2015, levantando seus dados, né? Então, pode ser que não tenha tanta coisa a ser feito se comparar, por exemplo, com um órgão público que está começando do zero. Com certeza. Vamos lá. Esse programa, a gente fala muito sobre contratações sustentáveis, né? É uma das temáticas muito caras para nós também. Se você pudesse, assim, esses escopos, né? Você fez o levantamento dos escopos, fez um inventário, parte para um plano de descarbonização. Na sua visão, o que impacta no modelo de contratação do órgão? Porque é o modelo de contratação também que vai consolidar, objetivar a sua intencionalidade de descarbonizar o seu órgão, né? Se você pudesse tratar um pouco disso, quais são os pontos de atenção, principalmente para quem trabalha com contratação pública, contribuir
para esse processo? Isso é uma questão que eu tenho visto muito na questão de capacitação, né? Sim. Então, os órgãos têm me chamado para fazer uma capacitação do programa, e aí envolve a questão do inventário, da redução e da compensação, porque tudo vai passar pela contratação. Sim. E se essa pessoa da contratação e do jurídico, elas não estão alinhadas com esses termos, como as coisas acontecem, Desconhecem, se elas às vezes, desconhecem, trava tudo lá. Sim, é verdade. Ela não avança o processo. Então, eu recomendo, isso é uma recomendação, que toda capacitação, né, às vezes o órgão não tem condição de colocar muitos servidores para serem capacitados, né? Mas se for fazer uma capacitação com pelo menos 10, 15 pessoas, que tenha o pessoal da engenharia, fundamental, né? O pessoal do PLS, que está da logística, né? Os advogados, o pessoal da contratação e quem tem também o pessoal da estatística, né? Tem tribunais que tem pessoal da estatística, é muito bom, porque tem que ser uma conversa que vai, o termo de referência ele vai ser construído já, e no andar do processo as pessoas que vão passar por ele estão sabendo o que está acontecendo. A temática da sustentabilidade ela é transversal. Muito, né? Recentemente, eu e Kathleen fizemos uma capacitação que foi sensacional no tribunal, e nós levamos, eram pessoas do processo de contratação, né? Gestores de contrato. E no final a gente levou essas pessoas para dentro de uma cooperativa, para conhecer o modus operandi da cooperativa, que é informal, que não segue todo aquele modelo administrativo padrão, mas funciona. É impressionante ver a potência do empreendedorismo dos catadores, que trabalham em condições inóspitas e estão ali produzindo. Muitas famílias, às vezes, são envolvidas nesse processo. E foi impactante, foi sensacional. Todos eles ficaram extremamente satisfeitos. Tu não sai de um galpão de triagem igual. E foi muito interessante, porque eles já saíram dali pensando em envolver a cadeia de fornecedores, de fornecimento. Como que a gente vai fazer para também exigir nos nossos contratos todos a responsabilidade do fornecedor em gerir os seus resíduos, incluindo as cooperativas. Foi maravilhoso, foi uma experiência excelente. A gente tem feito isso nos tribunais nos quais a gente tem levado capacitação. É muito importante, porque quando tu entra num galpão de triagem, tu não sai o mesmo. Nunca mais. Tu não sai. E muitas vezes há um desconhecimento, né? Eu trabalho com sustentabilidade desde 2009, né? Kathleen tem até mais tempo do que eu. Mas o que a gente sempre coloca nas nossas entrevistas a gente fica feliz da temática. Na COP, então, eu tinha ido na Rio+20, mas na COP essa sensação foi mais aguçada, de que, a gente estava no caminho certo, mesmo com todas as barreiras, e não foram poucas. Principalmente pelo desconhecimento da sociedade sobre essa temática. Sempre foi uma temática até desqualificada. Isso aí é perfumaria, é ativismo, o tribunal quer ter etiqueta por conta disso. Gente, não é. E aí eu vou partir para interessante você falar isso, sobre envolvimento de todas as áreas do macro processo de contratação, para entender, porque com certeza vai repercutir, por exemplo, um plano de descarbonização obrigatoriamente vai mexer, complementando sua resposta, com modelos de mobilidade, com certeza, com uso de combustíveis não fósseis, e quebrar um paradigma enorme. E as questões jurídicas, né? E vamos falar dos carros oficiais. Exatamente. Então, vamos pegar esse item, porque é um item que é importante. Foi falado na COP, então a gente fala. Como que os países não conseguiram chegar a um acordo, ou pelo menos iniciar uma conversa sobre redução de combustível? É um caminho de transição. A gente não vai... Nem o mapa do caminho, nada. Traçava 20 anos para elaborar esse modelo. Então, foi aprovado. A gente nem começou essa discussão. Então... E a gente começa a trazer, a gente acha um absurdo que isso não aconteceu, mas como é que isso repercute na minha empresa, no meu órgão e na minha casa, se eu posso andar de etanol ao invés de gasolina. Então, é um movimento que tem que vir, claro, se fosse de cima para baixo, melhor, mas também é um movimento que tem que ser de baixo para cima.
E a gente vê que esses contratos de automóveis, muitos tribunais têm aluguel, têm locação por um grande período de tempo. Que é mais econômico. Que é mais econômico e no final isso não estava previsto. Então, o uso de um combustível não fóssil. Exatamente. Então, às vezes o carro é flex, mas não se compra, não se abastece, porque aquela digamos, métrica, né, de ter 70%, né, em relação ao valor, né, tem que ter uma métrica para valer a pena o álcool em relação à gasolina, para ser mais econômico financeiramente. Mas o que vai acontecer? Se for por essa lógica, as emissões de etanol, elas podem ser cerca de 60% a 80% menores do que o combustível. Esse dado tem que entrar nessa conta, não pode ser apenas o foco econômico. Porque Exatamente. O impacto ambiental tem um custo a se pagar, tem claro, um preço. E outra coisa, vai pagar mais caro, porque a gasolina é mais cara que o álcool, tá? Mas o desempenho dela, a princípio, é melhor. Mas o fator de emissão da gasolina é maior. Suas emissões vão ser maiores e lá no final tu vai comprar crédito de carbono. Sim. Então tu está pagando aquilo que tu acha que está mais barato, tu vai pagar lá na compensação. Sim. E eu vou além, Alessandra, porque o judiciário avançou tanto no modelo eletrônico de trabalho que isso precisa também ser repercutido na administração, no modelo de entrega do valor público, no modelo de entrega da atividade, da missão do judiciário, em que o veículo próprio se encaixa. Qual é o papel dele nesse modelo quando a gente oferece uma justiça em forma eletrônica? Quer dizer, a gente tem que rever também qual o tamanho da frota que era antes do processo eletrônico e hoje, atualmente. Então, a discussão ela é transversal porque ela envolve a necessidade de um planejamento e de uma adequação à real necessidade da atividade. E uma coragem de tomada de decisão. Do modelo porque ninguém disruptivo. Quer falar, vamos reduzir frota do alto escalão. Isso não é falado. Essa é uma temática que envolve outros fatores, né? Mas a gente está no momento da administração pública em que a gente fala que a gente precisa avançar na gestão, em modelos de estratégia, de gestão, de foco na nossa missão mesmo. E o judiciário, ele é interessante porque esse modelo eletrônico já transformou vários modelos de negócio. Por exemplo, já não há tanta necessidade de impressoras, já não há necessidade de tantos serviços gráficos. E a mobilidade também tem que ser vista nesse ponto de vista. Exatamente. Porque tem um custo, é um custo alto, e que talvez assim precise mesmo de uma inovação que seja disruptiva e não apenas incremental, porque mudar o combustível é uma inovação, o tipo de combustível é uma inovação incremental, mas é preciso que isso seja contextualizado num plano maior. Que tipo de inovação que a gente vai chegar quando a gente alcançar o ponto de equilíbrio no consumo e gasto? A gente vai ter que implementar inovações que são disruptivas, como foi o próprio PJE, o sistema SEI, que é o processo eletrônico administrativo, e os consumos, o modelo logístico dos órgãos públicos também tem que ir mudando à medida dessas inovações. Sim. E deixa eu só fazer um comentário sobre combustível para terminar. Muitos tribunais acham que tem que adquirir a frota elétrica ou híbrida, que é muito mais caro. Não precisa, o etanol é menos emissor do que os veículos elétricos, ele é mais por causa da bateria. E tem muitos tribunais que tem, por exemplo, eu tive agora no TJ Amazonas, tem grandes distâncias que tem que percorrer, e TJ Rondônia também, e não tem como abastecer. Sim. Então, é inviável isso, né? E me surpreendeu o TJ Amazonas, a maior parte do transporte deles é feito de barco. Fluvial. Então, não se adequa. Então, é o barco que vai ter que usar, não tem opção. Sim. Ali não tem opção para tu ser disruptivo, né? A não ser que tenha um barco que seja carregado com placa fotovoltaica, mas não é o que acontece lá, né? E aí, como é que acontece? Se você não consegue mitigar, se você não consegue simplesmente reduzir o impacto a partir do seu inventário, quais são as formas de compensação das suas emissões?
Bom, de um órgão público, por de um exemplo. órgão público. Então, segundo a resolução 594... No caso do judiciário, e no caso geral. Vamos falar do judiciário, que ele coloca, então, duas alternativas. Uma que é a quantitativa, né? Aquela que realmente a gente sabe o quanto a gente está sequestrando de gás de efeito estufa, é a compra dos créditos de carbono de certificadoras, de metodologias que sejam reconhecidas. Então, o órgão precisa, não o órgão, todas as empresas precisam ficar muito atentas à compra desse crédito, né? Varia muito de valor, né? O crédito de energia solar é crédito de floresta, às vezes pode ser 10 vezes mais, 20 vezes mais. Então, muitas vezes, para quem está na ponta lá tendo que comprar crédito de carbono, como é que esse é 11 e o outro é 300 reais? Não entendem isso, né? Então, sim, dependendo da metodologia que tu vais desenvolver, se é energia renovável, se é floresta, se é resíduo, se é efluente, tem valores diferentes. É necessário, né? Uma pesquisa. Precisa e um uma pesquisa. Mais aprofundado. Então, essas pessoas que vendem, porque uma coisa que é importante também falar, quem vai comprar crédito de carbono não vai comprar crédito de carbono direto da certificadora. Precisa de um intermediário, como se fosse um corretor de imóveis. Então, ele busca o corretor de imóveis que tem uma carteira de projetos de crédito de carbono, energia, resíduos, efluentes, floresta, né? E aí ele busca baseado ou no preço, olha, eu tenho 10 mil reais, o que eu consigo comprar? Pode ser bem pragmático em relação a isso, desde que ele escolha uma metodologia, uma certificadora confiáveis, e ele faz essa compra, ou não, ele pode dizer, eu quero que seja no meu estado, porque eu quero acompanhar, eu quero que seja, aqui o meu estado, por exemplo, tem um alto índice de desmatamento, eu quero apoiar projetos de reflorestamento e que eu quero estar aqui do lado para acompanhar. Então, o órgão, ele pode ter essa, digamos, intencional, pode ser pragmático, eu tenho 10 mil, o que tu tem para me dar em 10 mil e é isso que eu vou fazer para zerar minha conta, mas não, eu posso ter um propósito maior na escolha do crédito de carbono. Então, isso é o combo que a gente tem a garantia por causa da metodologia que se eu emitir 2.000 toneladas de CO2 equivalente no ano, eu vou comprar 2.000 e a minha balança vai ficar no 0 a 0. A gente não está fazendo nada demais, a gente está só equilibrando a balança. E a outra opção que a resolução também aponta, e aí é que deixa grande dúvida, são a questão de reflorestamento, plantios, etc. Como eu faço analogia, não é que sequestro de CO2, não é o hidrômetro da nossa casa, né, que a gente vê o reloginho passando. A árvore não tem o reloginho passando dizendo quanto está sequestrando. Então, dependendo da árvore, dependendo da idade, dependendo do bioma, ela vai sequestrar mais ou menos, não é? Pega a árvore e exige isso. Um outro projeto, né? Exatamente. Então, precisa de um projeto que a gente possa até colher dados de bibliografia que sejam confiáveis. A gente tem que ter um proponente desse projeto. Sim, né? Eu vejo muito nos órgãos assim, quem é que vai tomar conta disso? Quem é que vai ser o fiscal do projeto? Na hora que chega o fiscal, ninguém quer. Então, assim, querem fazer esse... É um projeto de longo prazo, não é um projeto de 1 ano, de 2 anos, é um projeto de longo prazo, que exige também rastreamento, georreferenciamento para acompanhar o crescimento desse plantio. Porque eu estou vendo que tem uma visão assim, vamos nos associar com uma associação e essa vai ser a nossa ação de compensação. Então, assim, pode fazer isso? Pode. Tem 3 indicadores lá na compensação, que um é número de ações, aí tu teria uma ação para colocar lá, mas nas outras 2 indicadores vai ser 0, porque o percentual de emissões não tem como medir num projeto desse, que é qualitativo. Eu não estou dizendo que não é importante, mas ele é super importante. Mas ele tem outros objetivos, a questão da biodiversidade, a questão de infiltração, a questão de beleza, de paisagem cênica, uma série de outros fatores o plantio e, gente, tem sempre de benefício. Para um plantio de
tipos de árvore que sejam dos biomas naturais, Claro, né? claro. E não trazer, importar, se associar ao uso de árvores que vêm de outros países, de outros biomas, porque isso Ou aí... tipo assim, pegar só, é do meu bioma. Porque esteticamente é mais bonito e tal, né? Ou é do meu bioma essa... e eu vou fazer uma monocultura só de também P. não dá. É bem complexo, né? É muito complexo. E eu tenho que cuidar. Aquilo que eu plantei cresceu, Sim. A formiga cortadeira foi lá e comeu tudo e não tem verdade, nada. É o nome do tribunal que está ali. Então, o cuidado que eu queria dizer sobre isso, se não vai adquirir crédito de carbono, se vai a partir para essas ações de plantio, como a resolução abre essa possibilidade, escrever um projeto, quem é o proponente, quem é que vai cuidar, e acompanhar o projeto, porque em caso de alguma coisa sair fora do planejado, o tribunal ou vai agir para colocar isso no que era esperado, né, dizer qual é o tempo desse projeto, 5 anos, 1 ano, 2 anos, não sei. E se ele não conseguir retomar aquilo que foi planejado, ele se retirar do projeto, né? Porque ele pode ter um nome associado, fez um plantio em algum lugar, esse lugar é ermo, não tem acompanhamento, vira ponto de droga, vira uma série de coisas. Tem um ciclo de vida prolongado, claro. Assim. Uma árvore não cresce em 1 ano, por exemplo, não são projetos. O que me preocupa um pouco é que a atividade finalística não é essa, né? Do tribunal, do judiciário muito, não é? De uma prefeitura, quer dizer, tem outras prioridades. Mas aí eu fico pensando isso, né? Se a gente vive um momento histórico que envolveu agora um encontro de diversas nações do mundo, atentas a essa questão, que a própria natureza vem mostrando o seu poder, não de destruição, mas de alerta sobre os riscos ambientais, sobre a crise climática, ela está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Se isso não é um assunto prioritário. Claro. Sabe? Eu tenho uma dúvida com o que você falou, e aí a gente vai, acho que a gente até está se delongando, que esse mercado hoje, ele é privado, ele é aberto ou o mercado público a gente já consegue adquirir crédito de carbono? Sim, a gente começou o podcast falando do mercado regulado, que esse é o mercado que o Brasil está começando a construir, o governo lançando as suas regras do jogo, mas o mercado que está rolando, que está em andamento, é o mercado voluntário, aquele que as empresas compram se quiserem, né? Sim. E é com base no mercado voluntário, que já tem longa data e que também já tiveram vários ajustes de coisas que não deram certo, que o mercado brasileiro regulado tá olhando o que deu certo aqui, o que não deu certo, como que a gente vai fazer. Então, hoje, se um órgão público, se uma empresa quiser comprar para compensar suas emissões, vai comprar do mercado voluntário, porque o regulado ainda não está funcionando. E uma coisa que é importante de falar também, essa questão de compensar plantando, né, ela não vai ao encontro daquilo que é a compensação. Tanto o inventário a gente olha para trás, quanto os créditos de carbono, a gente também compra daquilo que já foi sequestrado. Então, o plantio, a nossa ação de compensação vai ser o plantio de tantas mudas. Não foi sequestrado, isso vai ser no futuro. Não é em 1 ano que aquelas mudinhas vão... É um prazo muito maior. É um prazo longo, em quanto tempo? Então, isso é a ser compensado no futuro, mas o que foi no passado tu não compensou, né? Ainda fica aí. Então, essa questão conceitual da gente olhar inventário, a gente olha para trás, compensação, a gente olha para trás também. Muito interessante. Passa um recado na Câmara da Verdade para um gestor de um município que ainda não fez nada, que vai começar do zero. Qual é o passo inicial para ele entrar nessa jornada que já se demonstrou por essa entrevista fundamental? Bom, eu falei que eu tenho uma empresa, né, que é a Descarbon, e eu também sou cofundadora de uma outra startup que chama Portal Material 8. Tenho uma sócia que chama Carla Lupinassi. E tanto uma empresa quanto a outra, a gente está trabalhando com passos, né? A gente precisa fazer uma trilha para que o órgão público, seja ele qual for, ou a empresa, ele tenha um passo a passo, porque ele não sabe como fazer, né? Então, eu vou falar rapidamente na Descarbon e depois eu acho que se tu me der uns minutinhos para falar do portal, porque eu acho que isso é muito importante.
a gente precisa, a primeira coisa é fazer um diagnóstico, né? Então, pensando na Descarbon, nesse plano de descarbonização, a primeira coisa é construir um diagnóstico. E que não é o inventário. O diagnóstico ele é bem mais amplo, porque a gente vai ver coisas que o inventário não olha. A questão social também dá uma olhada. Depois vem o inventário. E aí a gente vai ver o nível de dados que ele tem, que não tem. Faz o inventário, onde a gente tem que atuar nesse primeiro, mesmo com dados que não são tão bons. E aí a gente faz um plano de ação, com indicadores, com pessoas, com metas, né, que a gente tem que cumprir, faz um próximo ciclo e vai vendo se aquele plano de ação está refletindo nas faturas, nos consumos, né? E a gente vai vendo o próprio inventário se houve mudança ou não. E aí a gente vai construindo uma visão de curto, médio e longo prazo, que eu vou fazer para daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, 2030, quais são, o roadmap para 2030 que tu queres, ou é para 2050? Qual é o teu nível de ambição? Eu quero ir... Não tem fôlego, não tem equipe. Nós vamos fazer o que dá com o melhor que a gente tem. Então, vai ser mais devagarinho. Não, eu quero ser a ponta da lança. Eu quero ser digamos, o órgão, a cidade que vai puxar isso. Aí o nível de ambição é outro. Então, a gente vai escolhendo o nível de ambição... De acordo com a realidade de acordo com a realidade de cada. Bom, o Portal Material 8 ele é um portal que visa reunir produtos sustentáveis para construção. Falando no setor público, só o CNJ, entre 23 e 24, gastou quase 3 bilhões de reais em obras e reformas. Então, é um valor muito significativo. Já falei aqui que a construção emite muitos gases de efeito estufa. E o que acontece? O órgão contrata uma obra para ser feita, ser realizada, e coloca no termo de referência tudo, né, os critérios de sustentabilidade, mas muitas vezes não tem perna para acompanhar e ver se tudo aquilo que ele pediu, que nem tu falou, realmente está sendo realizado. Então, a gente vê obra acontecendo do lado da sede do TJ, que é uma vergonha, né? Mas o TR estava lá construído como tinha que ser. Mas quem é que está acompanhando? E aí não se tem perna, porque muitas vezes o setor da engenharia é sempre muito pressionado, precisa viajar muito para controlar as obras, fiscalizar as obras. Então, existe uma pressão muito grande. Então, é importante que a gente não deixe para quem vai ser contratado definir se o tijolo que ele está comprando é melhor. Você diz a especificação de materiais. De materiais. Se a tinta que eu estou comprando é adequada para o meu bioma, se a telha que eu estou comprando é adequada para o conforto térmico. Porque quem está executando a obra, ele tem um X de dinheiro para gastar. O fator econômico às vezes prepondera. Mas a arquitetura sustentável, ela tem que acontecer quando você tem uma política de sustentabilidade implementada. Macro, no caso do judiciário, e micro dentro da própria instituição. E aí, dentro do Portal Material 8, a gente também tem um produto que é esse, de chegar na prefeitura. É uma curadoria que você faz, você não produz os materiais, nem faz o design. Isso. Você vai pesquisando quais são os materiais existentes no mercado. Avaliando por uma metodologia que a gente criou, que avalia a questão ambiental, social, climática, de emissões, né? E aí a gente tem um produto que é fazer um diagnóstico nessa prefeitura, nesse órgão, para saber o que ela mais compra, né? O que ela tem poder de compra e daquilo que ela contrata, quais são os materiais que, em geral, estão construindo para ela, né? Então, a gente faz uma avaliação por essa metodologia, vê quais são os mais emissores ou não, e a gente propõe uma substituição em ajustes, né, do que ele pode substituir. E aí tem a questão da capital e do interior, porque muitas vezes no interior não tem a mão de obra qualificada, o material para chegar lá é muito caro, então a gente tem que ajustar, no caso dos tribunais, né, estaduais, essa função de capital e interior, mas na prefeitura não, né, tá tudo ali, né? E aí a gente faz também a questão de capacitação, porque essas pessoas que estão comprando dentro dos órgãos, elas compram desde caneta, caneca, tijolo. Exatamente.
tudo, ela não tem obrigação de saber disso, mas se ela tem um guia, se ela tem um caderno que diz, olha, os critérios que tu tem que usar, não a marca, são esses, Não pode direcionar de jeito nenhum. Não pode direcionar. Mas a gente ajuda nessa transição para escolhas e especificações dentro de termos de referência de materiais que realmente sejam menos impactantes, né? Eu acho e considero que essa é uma tendência mesmo, né? Você sai desses modelos de grande impacto ambiental, isso também compõe um modelo de economia circular, de você já sair com design, a estratégia de economia circular que o governo assumiu para si. Ela tem isso, né? A indústria já prepara um design para o produto de forma que ele passe pela fase de distribuição, de comercialização, de consumo e ao final da vida útil, né? Ele retorne para a cadeia produtiva em peças ou para evitar o consumo, né, a exploração dos bens, dos recursos naturais e também organizar. Isso aí até a economia circular é uma questão que eu boto muita fé. Acho que é a luz no fim do túnel, porque a geração de resíduos é uma coisa absurda e tem um impacto enorme. Alessandra, muito conhecimento. Saio daqui assim, parece que eu tive uma aula sem ser acadêmica, sem ser formal. Mas eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas como você, que a gente vê que tem uma paixão, que tem um engajamento, que... então estou fazendo aqui uma questão que eu gosto, mas a minha preocupação é maior, é com as cidades, é com a questão urbanística, é ver como que a gente vai estar daqui para frente, as próximas gerações, e implementar projetos que efetivamente cuidem não só da prevenção, mas também da fase de execução. Sim. Agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço. Uma alegria ter você aqui no programa. E aí eu queria convidá-los para, acho que é importante, né, seguir nas redes sociais, né? Então eu tenho um site da Descarbon, né, que é www.descarbon.com.br, e também o portal Material 8, material8.com.br, e por ali também vocês procurando no Instagram vão achar os dois perfis. Então fico à disposição para perguntas, para interações, e foi um prazer também conversar sobre coisas que a gente gosta e que a gente acredita. Te ter aqui. Namastê, obrigada. Obrigada. Gente, olha, assista, divulgue, veja também o nosso canal no Instagram, GPS Critério Sustentável, e até a próxima edição. Beijo. Critério Sustentável. Oferecimento. GPS.